Segunda parte, explicação da mensagem espiritual do poema de número 59. E o item 9, a leitura do poema Medicamento, que está à página 264 do livro Reiki como Filosofia de Vida. Nós temos, no nosso grupo de estudos, 148 integrantes. A maior parte assiste a gravação, né? Que a pessoa assiste quando ela pode, né? Às vezes tem crianças na casa, ela está num outro fuso, né? Mas nós temos um grupinho de pessoas aqui, como a Gisela, o Lobão, que nunca perderam nenhum reiju, né? Nunca atrasaram. E eles comparam muito, né? E o Lobão me pediu hoje, cedo, em privado, que ele conversou com a Cristina Luz, com algumas outras pessoas, que ele prefere que eu faça a leitura. Então, nós vamos inverter o 8 e o 9, fazer a leitura antes. Só que aqui, por enquanto, eu não inverti. Ele me pediu isso hoje, né? Na próxima semana eu já coloco, tá? Então, só para vocês saberem que vai haver uma inversão, né? Nós vamos ler antes. Deixa eu tomar uma água. Estamos com 79 colegas. Ele analisou, né? Então, pessoal, aqui na programação de vocês, tá? Análise do poema 59, Medicamento. E o poema diz o seguinte: o conselho do honesto é como bom medicamento, até para as pessoas saudáveis. A pessoa está bem, está saudável, está sem problema nenhum. Mesmo assim, um bom conselho, tem gente que dá conselho e você entra pelo cano, né? Ah, faz isso, aí você faz, entra. A gente está falando o conselho do honesto. É aquela pessoa que deseja o seu bem, né? Então, vamos ler. Página, estou no livro. Página 264 do livro Reiki como Filosofia de Vida. Análise do poema 59, cujo título é Medicamento. Vamos ao poema. O conselho do honesto é como bom medicamento, até para as pessoas saudáveis. Acabou. São 31 caracteres, ele não podia escrever muito, né? Pela questão da numerologia. Aqui o imperador Meiji utiliza o termo medicamento, título do poema, como metáfora para um bom conselho. Já teve gente que me deu conselho e eu entrei pelo cano, hein? Então não é qualquer conselho, não, né? É o bom, é aquela pessoa que quer realmente te ajudar, né? Minha mãe, quando me dá um conselho, ela está me ouvindo, aí eu escuto, né? Rita e amigos queridos, né? Um conselho nada mais é que um parecer sobre o que convém fazer ou não. Um bom conselho sempre ajuda, porque vem pautado na dignidade, na decência, na verdade e na sinceridade. É um remédio, entre aspas, por isso que o título é Medicamento. Edificante, que a tempo e em certas situações traz preciosos benefícios. O imperador utiliza a expressão conselho do honesto como sendo a opinião proveniente de uma pessoa honrada e virtuosa em seus atos e declarações. Perfil do sábio e do verdadeiro mestre. Um bom conselheiro geralmente é uma farmácia viva, onde se encontram remédios para muitos males, principalmente morais. O trecho, até para as pessoas saudáveis, aparece com o significado de contribui até para pessoas de decoro. A pessoa está super bem na retidão, mas vai ajudar. A mensagem implícita no poema é que um bom conselho motivador pode possuir propriedades terapêuticas para distúrbios éticos
e mesmo doenças, trazendo benefícios, inclusive, para pessoas íntegras e sãs. Mikao Sui. Por que ele trouxe esse poema? Página 265. O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema a fim de incentivar os reikianos a se aconselharem sempre. É conveniente pedirmos conselho, nem sempre para seguirmos, mas para que nos ilumine. Os sábios mestres de reiki japoneses costumam não dar conselhos a quem não os pede. Não pediu, eles não dão. Sabem que é impossível aconselhar a quem não admite conselhos. O mestre Uzui certamente também selecionou esse poema em atenção ao princípio do reiki seja aplicado e honesto em seu trabalho. Também no trabalho, nenhum inimigo é pior do que um mau conselho, proveniente de uma pessoa propensa a enganar, mentir ou fraudar. Segue um texto bíblico que nos remete ao poema. Busca conselho de toda pessoa sensata e não desprezes nenhum conselho salutar. Está em Tobias, capítulo 14, versículo 18. Fizemos a leitura do poema. Pessoal, voltando aqui para o grupo de vocês, estamos com 80 colegas. Esse poema, pessoal, a gente tem que entender o que o imperador quis nos passar, né? Ele tem uma mensagem positiva, que ele fala do conselho de uma pessoa sábia, né? Um sábio, né? Então, a mensagem positiva, o conselho você não vai chegar para um gatinho, um cachorrinho, para uma planta, falar, olha, eu vou morar em São Lourenço ou em Caxambu, entendeu? Ou para um Fernandinho Beiramar aí da vida, tá? Então, o conselho é uma coisa que acontece entre duas pessoas, em dois seres humanos, né? Então, a parte positiva desse poema diz de você pedir o conselho, né? Ou aceitar o bom conselho. Essa é a parte positiva. E a parte negativa seria você não pedir o conselho ou não aceitar. A pessoa te dá um bom conselho e você não acata. Então, essa seria a parte negativa. A gente não está falando de pessoa, a gente está falando do conselho. Tá? Então, vamos analisar primeiro a parte negativa, né? Antes, a gente começa com Isaac Newton, figura-chave da Revolução Científica. Hoje eu cito ele duas vezes. Tá? Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Você foi buscar conselho numa pessoa que é um gigante, não é uma pessoa despreparada, né? Eu sempre coloco a citação dele. Você vê que eu levo a... Isso é tão importante para mim, né? Que eu começo todos os poemas com essa citação. Buscar conselho nos gigantes. Se aconselhar. Para ver mais longe. Aí coloco uma citação minha, que a ciência é o caminho para se chegar a Deus pela razão, graças a gente ter trilhado o caminho da ciência, como Einstein, né? O cientista que falava de Deus, o rei que chegou nos hospitais, nas universidades, e o rei que é respeitado. A pessoa pode ser até contratada, né, como terapeuta reiki. Eu coloco uma imagem sobre a dualidade. Eu não encontrei uma imagem mais bonita, até procurei. Um lado, a árvore está bem verdinha, outro lado não tem, ela está seca, né? Um lado está iluminado, outro lado está cinza. O lado iluminado, a pessoa está, parece que vestindo o Daikomyo, do outro lado ela está com a cabeça baixa, né? Então é a dualidade. A dualidade são duas perspectivas diferentes da mesma realidade. É a pilha, o lado positivo e negativo da mesma pilha.
Então, eu começo para vocês trazendo o primeiro gigante, que eu trago toda semana. Ele foi presidente, reitor, né? Lá não tem a figura do reitor, presidente da Escola Normal Superior de Tóquio. Durante 20 anos ele foi reitor lá. Foi Jigoro Kano que fundou o judô, recebeu muitas honrarias. E ele diz o seguinte, que a dualidade, o positivo e o negativo, o bem e o mal, é a condição da vida. Sem opostos nem contrastes, a vida não é vida. Depois eu trago para vocês esse grande poeta que nasceu e morreu na França, 139 anos, né? Foi um grande romancista, um dramaturgo, um estadista, mas era poeta. Os poetas, eles nascem feitos, vêm conectados com Deus, que foi Victor Hugo, e ele diz que graças à sombra apreciamos a luz. Graças ao vício admiramos a virtude. Eu fui num lugar com Rita e com a Ana Paula, nossa secretária, no domingo passado, que é o Vale do Amanhecer da Tia Neiva, que foi fundado em Planaltina, em Brasília, tem em Tóquio, tem em Nova York, tem. Juliana frequenta em Porto, está no mundo inteiro. Começou com uma caminhoneira. As pessoas. É só cura. Se você falar, eu quero um emprego, marido, ele só, não é aqui. Se quiser o mal de alguém, é só pessoas doentes, só cura. E estava lotado de pessoas fazendo bem. O bem, ele é silencioso, nós vimos isso, né? Aí a gente vê aí essas notícias, é que o mal ele faz, a árvore ela cresce silenciosa, na hora que ela é derrubada, ela vai fazendo barulho. Então tem muita gente boa, o bem ele predomina no planeta, só que ele é silencioso. O mal faz um barulho danado, né? A gente leva um susto, recebe tanta notícia ruim hoje pelo WhatsApp, na internet, né? Então é isso. Tem que ter essas pessoas negativas para a gente dar valor às pessoas honestas. Um dos princípios do reiki é a honestidade. Então tem que ter gente desonesta, comprovadamente desonesta. Tem um comprovado. Aí, que fulano é desonesto. Aí você vai dar valor a quem é honesto. Se todo mundo fosse honesto, não haveria virtude nenhuma em ser honesto. Aí eu coloco uma citação minha: o que é mais elevado não pode existir sem o que é menos elevado. Um não existe sem o outro. Aí, novamente, eu coloco para vocês o teor, né, do poema Medicamento. O conselho do honesto é como o bom medicamento até para pessoas saudáveis. Isso é um poema positivo, então nós vamos analisar ele pelo lado negativo, para a gente sempre sair pelo lado positivo. Aí eu trago para vocês uma passagem da Bíblia, né? Entendeu? O lado negativo é o quê? Não pedir conselho. Tem gente que não pede. E tem gente que não acata. Você aconselha e a pessoa, ela não acata. Já aconteceu dentro da minha família. Tá? Pessoas próximas de eu aconselhar, que eu desejo o bem dessas pessoas, a pessoa não acatar e se arrepender. E passam anos e a pessoa se arrepende, sabe? Então, eu trago para vocês Provérbios, né, que o livro de Provérbios é atribuído a Salomão, que é o filho do rei Davi, rei de Israel, né? E os Provérbios, eles servem para a gente poder entender a sabedoria, o caminho de vida de forma mais clara, mais objetiva e mais segura, para você errar menos. Então, os Provérbios são conselhos. Todo provérbio é um conselho, tá? Então, a gente sempre começa pela Bíblia, né? Então, olha só, Provérbios, capítulo 15, 22, lado negativo do poema. Os planos fracassam por falta de conselho. O pai do meu melhor amigo que mora em Manaus montou uma fábrica de chapéu numa época que as pessoas estavam deixando de usar chapéu. Investiu todo o dinheiro dele. Meu amigo chegou a passar necessidade. Minha mãe conhece ele, o Assis. E aí o pai dele não mandava mesada porque não tinha. Aí eu pegava uma. Eu tinha pouco, mas tinha, né? Minha mãe me ajudava. Eu comprava uma bandeja e trazia ele para comer comigo. Dava a colher para ele e viramos os. Imagina, dividir uma bandeja, né? Aí eu pedia sempre mais arroz, feijão que podia, um ovo frito a mais, né? Um copo de leite a mais e comíamos. Ninguém passava fome ali.
Eu aprendi no escotismo, ninguém fica para trás, né? Então, ele não pediu conselho, entrou pelo cano. Olha aqui, Provérbios. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. O imperador tinha 15 anos quando ele assumiu como imperador. Então, ele dependia dos conselheiros, ele não tinha experiência. Ele enfrentou 2 guerras, né? Aí eu trago para vocês, da Bíblia a gente cai na ciência, né? Sempre assim. Olha o que Albert Einstein, né? Que criou a teoria da relatividade, nos deixa. Triste época. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Você vai para uma pessoa, dá um conselho para ela, entendeu? Entra no ouvido e sai pelo outro. A pessoa é preconceituosa, às vezes dentro da família. Então é mais fácil você desintegrar um átomo, Hiroshima e Nagasaki. É difícil, nem todo país tem tecnologia nuclear, bomba nuclear, que é difícil. Mas é mais fácil você criar uma bomba daquela, tá, do que você tirar um preconceito. A pessoa bota uma coisa na cabeça e já era, tá? Aí eu trago sempre para os gigantes, né? Trago para vocês William Shakespeare, que é o poeta nacional da Inglaterra. Tá? É tido como o maior escritor do idioma inglês. Morreu faz 408 anos e não apareceu outro para substituí-lo. Ele diz o seguinte: o ouvido humano é surdo aos conselhos e agudo aos elogios. Adoro ouvir elogio. Entendeu? Você é um cara tão bacana, tão inteligente. Todas as decisões aí o pessoal adora. Aí quando fala que a gente é orgulho, egoísmo, que tem que mudar, que tem que não sei o quê, que eu tenho que comer menos pizza, né? Aí eu fico menos surdo, né? Meio surdo. Está melhorando, né? Então, olha o que o William Shakespeare falou, que o ouvido humano é surdo aos conselhos. Isso é a parte negativa. As pessoas, elas não gostam de ouvir críticas, serem aconselhados, ó, você está errado, você precisa mudar. E agudo aos elogios. Aí eu coloco aqui uma citação minha, tá? Sempre antes de entrar no reiki, não sei se vocês notaram, eu boto uma citação minha, depois coloco mais uma. Então a gente ainda não entrou no reiki, tá? O poema ainda está fora do reiki. A citação é o seguinte: é impossível aconselhar quem não admite conselhos. Tem gente que não admite. A pessoa não te pede um conselho, vai, faz uma coisa, faz outra. Às vezes dá certo e às vezes dá errado, tá? Meu pai morreu, minha mãe tinha que trabalhar fora, né? Eu fui sozinho para o Amazonas, sozinho, com 21 anos. Eu não tinha uma pessoa para me. Não tinha WhatsApp. Eu chegava, minha mãe escrevia para mim carta. Eu não tinha, muitas vezes, uma pessoa para me aconselhar. Não é que eu não quisesse, eu não tinha, né? Só que tem gente que não admite. Eu conheci pessoas assim, tá? Vamos agora entrar no reiki. Vamos entrar, pegar o poema, jogar dentro do reiki a parte negativa dele. Um provérbio, né? Provérbios são conselhos. Português, um provérbio português, lá de Portugal, um povo antigo, né? Colonizaram o Brasil. Não des conselho a quem não pede. O sujeito não te pede conselho, você vai querer dar pitaco? Então você fica calado, tá? Até Jesus perguntava, né? Você deseja ser curado? Se fosse bom, vendia. Pois é. Aí vamos agora, tá? Trazer, tá? Para os gigantes. Já dentro do reiki, eu trago para vocês Públio Sírio, que nasceu na Turquia, no ano de 43 a.C., tá? Ele foi um escritor da Roma Antiga, conhecido por uma obra dele chamada Sentenças, tá? Essa obra, ela é conhecida. Então, ele diz o seguinte: muitos recebem conselhos. Basta você abrir a Bíblia. Você vai receber provérbios lá, os ensinamentos de Jesus.
mas só os sensatos beneficiam deles. A pessoa é preconceituosa, é teimosa. O termo é esse, teimoso. Acha que sabe tudo, que é inteligente, que não erra, e às vezes entra pelo cano, tá? Aí eu termino esse lado negativo já dentro do Reiki, com uma citação minha. Evite aconselhar alguém que não tenha pedido o seu conselho, a não ser que perceba que haja risco de morte. Você passa lá na Rio Niterói, eu passei lá essa semana. O sujeito vai suicidar. Ele não vai te pedir conselho. Aí você fala, não faça isso, pelo amor. Aí você dá um conselho. Se você perceber que há risco de morte, tá? Vamos virar o disco. A gente sempre sai pelo lado positivo, né? Então vamos agora para o lado positivo do poema. Estamos com 78 colegas. Esse poema é interessante para todo mundo. Lado positivo, a gente sempre entra pela Bíblia, né? Então, novamente, Provérbios, capítulo 12, versículo 15. Olha o que está lá. Os sábios aceitam conselhos. Então, essa turminha que não aceita conselhos, certamente elas não podem ser consideradas pessoas sábias. Porque o sábio, a pessoa que detém a sabedoria, ela sempre aceita conselhos. Eu não me considero um sábio, mas eu não tomo uma decisão sem ouvir Rita, aí uma semana depois, 3 dias depois, eu faço a mesma pergunta para ela. Dependendo do caso, eu converso com pessoas envolvidas, com a minha mãe, com o contador, que é nosso amigo, o contador. Olha, a gente está pensando em fazer isso, tá? Essa questão da gente desativar o Instituto de São Paulo foi uma decisão muito difícil. Eu ouvi vários alunos, ouvi o médico, ele falou, olha, Johnny, você não tem mais 20, 30 anos, ficar pegando estrada, dirigindo, né? Ouvi muita gente, minha mãe, entendeu? Até a gente tomar a decisão, que o Instituto está lá, rentável, funcionando, a gente só fez amigos em São Paulo, entendeu? Então, eu ouvi muito conselho e tomei a decisão, tá? Aí, a gente sai da Bíblia, entra na ciência. Aí eu trago para vocês, olha que bonitinha essa imagem aqui. Ombro de gigantes. Bonitinha, né? Se vi mais longe, foi por estar sobre o ombro de gigantes. Isaac Newton, ele ia lá e pedia conselho. Não é para o anãozinho, para o ignorante. Ele pedia para os sábios, tá? Agora nós vamos para os gigantes, tá? Entramos na ciência, o lado positivo, trago novamente William Shakespeare, poeta nacional da Inglaterra, aceita o conselho dos outros, mas nunca desistas da tua própria opinião. No final, é a sua opinião que prevalece. O conselho vai te ajudar a moldar melhor a sua opinião. Você não pode, você tem uma opinião e mudar a sua opinião por causa de um conselho, contrariar aquilo que você acredita, tá? Então, William Shakespeare, ele diz, aceita o conselho dos outros, dos sábios, mas nunca desistas da tua própria opinião. Então, eu coloco aqui uma citação minha, que é antes de entrar no Reiki. Eu não entrei no Reiki ainda. O primeiro passo para ser ajudado é, com humildade, aceitar ser aconselhado. Porque a pessoa orgulhosa, ela não pede conselho. Ela quer dar conselho, mas ela não pede. O orgulhoso, o teimoso, né? Então, para você pedir conselho, você tem que ter humildade, que é isso que uma das coisas que a gente está buscando. Vamos pegar o poema agora, colocar ele dentro do Reiki, tá? Então, a gente vai agora para ciência, o caminho da ciência, tá? Eu trago para vocês pela primeira vez Francis Bacon.
Ele é considerado como um dos fundadores da revolução científica. Em suas investigações, ocupou-se especialmente da metodologia científica, sendo muitas vezes chamado do fundador da ciência moderna. Mas ele era um grande Rosa Cruz também, tá? Ele era um alquimista, era um mago, era um cientista, tá? Ocupou o mais alto grau da ordem Rosa Cruz, foi um filósofo, morreu com 65 anos. Ele morreu em 1626. Olha o que esse homem falou, tá? Ele era um cientista, tá? Aquele que dá bons conselhos constrói com uma mão. Aquele que dá bons conselhos e exemplo constrói com ambas. Se eu falar assim para os meus netos, fumar faz mal à saúde. Aí eu não fumo, então eu estou dando um conselho duplo. Mas se eu falar que fumar faz mal à saúde e eu fumar, olha só. Olha o que ele termina aqui. Aquele que dá bons conselhos constrói com uma mão. Aquele que dá bons conselhos e exemplo constrói com ambas. O que dá boa admoestação e mau exemplo constrói com uma mão e destrói com a outra. Eu falo, olha, fumar faz mal, mas eu fumo. Então, eu estou destruindo com a outra mão, né? Então, isso foi esse cientista, um grande cientista. Eu já estou dentro do Reiki. Tá? Os princípios do Reiki nós somos reikianos, somos mestres de Reiki, nem todos, a maior parte. Nós temos que ensinar os princípios, mas nós temos que dar exemplo. Fazer o trabalho com amor e honestamente. Aí o professor de Reiki é desonesto. Não sentir raiva. Aí o professor de Reiki de chacralha qualquer coisa. Não é gentil, trata mal, né? Então a gente tem que pregar com exemplo, né? Vamos agora para um gigante. Pela primeira vez eu trago para vocês um homem que nasceu na Alemanha, morreu na Holanda, morreu com 91 anos de idade, em 1471. Foi um monge católico da ordem de Santo Agostinho, tá? Escreveu um livro, né? A Imitação de Cristo, é um livro que é famoso até hoje. Thomas de Kempis. Aí ele escreveu o seguinte, esse já é um gigante. É mais seguro ouvir conselho do que dá-los. Porque você dá um conselho é muito complicado. Uma vez eu dei um conselho para uma aluna minha e eu tinha escutado que eu não podia dar conselho se eu não pedisse, no curso de terapeuta na Índia. O marido deu um soco nela, ficou com o olho roxo, eu pedi para ela. Eu tenho duas filhas, tenho neta, minha mãe, minha esposa, minha sogra. Aí eu deschacralhei quando eu vi ela com o olho roxo, né, o marido, um coronel reformado. Falei para ela separar. Ainda liguei para um delegado que era meu aluno da Delegacia da Mulher, ele já fez o BO. Liguei para outra, eu conheço 22 mil alunos, que era advogado, e advogado adora, né? Se houver paz, não ganha dinheiro, mas se houver discórdia, advogado ganha. Aí ela toda feliz, né? Que o juiz deu para ela o apartamento, na Vieira Solto, na frente da praia, em Ipanema, e que ainda deixou uma parte do salário dele. Aí passa 3 meses, ela chega lá, olha, o que eu ganho do salário, eu não consigo pagar nem o condomínio do apartamento. Aí eu pago o condomínio, eu não tenho para pagar a luz e a empregada já foi embora. E eu vim aqui porque o senhor que mandou eu separar. Tá certo que ele me batia. Ele me batia, mas me levou várias vezes para Paris, abastecia meu carro, pagava meu credit card. E o senhor que mandou eu separar, e o senhor tem que resolver. Olha só a fria que eu entrei. Ela não pediu conselho, eu dei um conselho, o mestre de Reiki, ele é um formador de opinião, ela foi, depois ela veio me cobrar. Então, esse mestre aqui, ele fala que é muito mais seguro você ouvir do que você falar. Você dá um conselho, você tem que estar muito seguro. Eu hoje, quando eu dou um conselho, eu estou muito seguro naquilo que eu estou falando. 100% de segurança. Se a pessoa não seguir, ela vai entrar pelo cano. Tá?
Então, ele diz que é melhor você ouvir. Por isso que você tem 2 ouvidos e uma boca só, tá? Eu estou dentro do reiki, né? No reiki, é melhor você ouvir do que dar conselho. Aí eu termino sempre com uma citação minha, né? Dentro do reiki. O receber depende de pedir. Você não tem que pedir o reiki para receber? Se você não pede, não recebe. O conselho é isso. Olha, eu preciso que você me dê um conselho. Muitas vezes, quando eu atendia, as pessoas me pediam um conselho. Aí eu falo, olha, se você fosse minha filha, eu iria recomendar isso para ela. Mas eu sei de uma pessoa que fez isso e se arrependeu. Outra fez e gostou. Entendeu? Aí eu vou colocando e deixo a pessoa encontrar o caminho dela, tá? Aí eu trago sempre um documento, não é isso? Um documento que valida o poema. Qual documento oficial do Reiki que justifica a presença desse poema dentro do Reiki? Aí eu trago para vocês a tradução da inscrição talhada no Memorial de Mikao Sui, onde estão as cinzas dele, lá em Tóquio. Rita e eu já fomos lá 5 vezes. Esse texto está no livro Apostilas Oficiais, página 64, e está escrito lá na pedra, lá em Tóquio, para vocês irem lá. Eu coloquei em caixa alta o que nos interessa. E aí botei entre parênteses, o grifo é nosso, tá? O mestre Uzui mudou sua residência para Aoyama Harajuku, Tóquio, em abril de 1922, onde estabeleceu um instituto na qual o tratamento com a energia Reiki era amplamente ministrado ao público. Aí eu coloquei em negrito. As pessoas, quer dizer, conselho é uma coisa dada entre pessoas, né? Aí está aqui, ó. As pessoas vindas de todas as distâncias para pedir orientação. Está em caixa alta aqui. As pessoas vinham pedir conselho para ele. Para não, o que tinha que mudar para parar de adoecer? Orientação e tratamento para seus problemas de saúde. Faziam enormes filas. Aí entravam os princípios do reiki. Ó, você não pode sentir raiva, você não pode se preocupar tanto. Você tem que parar de reclamar, tem que viver em gratidão, você tem que trabalhar com amor e honestidade. Aí entravam os princípios, né? Mas as pessoas iam lá, está lá na pedra, pedir orientação. As pessoas iam lá para pedir conselho. Então, esse poema, está aqui o documento que justifica. E aí a mensagem espiritual, pessoal, essa mensagem eu que escrevi ela, tá? É adequado se aconselhar. Tá? É adequado. Lógico que eu escolho sempre a quem pedir o conselho, tá? É adequado se aconselhar. Nem sempre para seguir o conselho. Não é que você vá fazer o que a pessoa está te recomendando, mas para nos direcionar melhor, para que sua decisão seja mais embasada, mais fundamentada. Aí eu termino. Um bom conselho ajuda sempre, mesmo que você não vá seguir. Vai te ajudar a direcionar melhor a solução. Repetindo a mensagem, é adequado se aconselhar, nem sempre para seguir o conselho, mas para nos direcionar melhor. Um bom conselho sempre ajuda. Aí eu vou perguntar para vocês. Alguma vez vocês tomaram uma decisão delicada na área de saúde, na área de família, de relacionamentos com amigos, relacionamento afetivo, na área de dinheiro, na área de trabalho, e você tem entrado pelo cano, você não ouviu ninguém, você não ouviu, vai tomar uma decisão, tá? E depois aquilo te trouxe consequências negativas. Aconteceu com você? Já, né? Então eu quero que você reflita em cima disso. E como teria sido se você tivesse procurado pessoas sábias, mais de um. Olha, ombro de gigantes, plural, mais de uma pessoa. Estou pensando em fazer isso. O que você acha? Aí vai lá, procura um pastor amigo, um padre amigo, um monge amigo, um professor amigo.
um médico amigo, um psicólogo amigo, aí você toma a decisão. Não vai assim, você sozinho, porque comigo foi assim, tá? Aí, pessoal, não sei se o Demétrio, eu acho que eu vi o Demétrio aí. Eu vou abrir aqui o grupinho. Está aberto. Ele está presente, já colocou aí. Vou agora colocar no grupo dos visitantes e vou abrir o grupo dos visitantes também. Os dois grupos estão abertos, tá? Para que vocês possam compartilhar alguma coisa. A Luana Tavares diz o ditado: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Pois é. Às vezes a pessoa te pede um conselho, Luana, um filho. Aí você tem que dar o conselho, né? Você está falando pelo lado negativo. É, o lado negativo. Pode até ser verdade, mas prefiro acreditar que em determinadas circunstâncias, um bom conselho faz toda a diferença, especialmente para nossos filhos. Exatamente, Luana. Fazer o bem nunca é uma atitude desperdiçada. Meu irmão, quando eu me formei, ele estava oficial da Marinha, vivia nos oceanos. Eu lá no Amazonas, minha mãe trabalhando, né, que eu tinha 2 irmãos ainda que ela tinha que formar. Eu não tinha para quem pedir. Tinha um monte de macaco na floresta, entendeu? Jacaré. Eu não tinha para quem me aconselhar, né? A Thaís está dizendo, depois você me escreve, Thaís. Maravilhoso poema. A Fabiana Grisoli, excelente poema. Andréa dos Santos, eu adorei a frase. É conveniente pedirmos conselho, nem sempre para seguirmos, mas para que nos ilumine. Exatamente, Andréia. Maria Arminda, gostei do poema. No meu país, nos aconselhamos muito com as pessoas mais idosas. Eu tenho alguns alunos de Angola, né? E tem um casal de Angola que nos influenciou muito positivamente com a parte de alimentação, há 25 anos atrás. A Rita e a mim. Maria Arminda está dizendo que gostou, tá? Bom, pessoal, não é um poema difícil, né? Na hora do reju, eu quero que vocês reflitam. Você já tomou alguma decisão importante na área da sua saúde, na área da sua família, na área de relacionamentos afetivos ou relacionamentos comerciais, uma sociedade, uma amizade, romper uma amizade, ou fazer uma sociedade, tá? Uma viagem, e aí você não se aconselhou com ninguém e deu uma zica danada, e você entrou pelo cano. Quero que vocês reflitam em cima disso. Depois vocês vão refletir em cima, tá, da mensagem espiritual. A mensagem espiritual é adequado se aconselhar, nem sempre para seguir o conselho, mas para nos direcionar melhor. Não é que você tem que fazer aquilo. Vai te ajudar, né? Tomar uma decisão assim mais fundamentada, mais embasada. Um bom conselho sempre ajuda. Medicamento mesmo, né? Porque acalma. Um bom conselho é um medicamento. É o medicamento, sim. A ansiedade vai embora, né? Isso. Aquela angústia. Traz paz. Por isso que ele chama isso. É. Bom, eu vou colocar novamente aqui. Ó. Coloquei 2 vezes. TT, fiz consciente para não culpar ninguém. A Lia falou: preciso me cuidar, convivo com pessoas que não aceitam conselhos. Aprender a calar a boca. Pois é, Lia. A Lediane falou que gostou do poema. Eu também gostei, viu? Que eu já pisei na bola. Só que a gente não pode voltar no tempo e mudar o passado, nem Deus pode. Mas você pode fazer um novo começo.
Chico Xavier falava isso, né? A Silvia falou, entrei muito pelo cano, muitas vezes. A Rosileide, é possível aconselhar a quem não admite conselhos. Isso é certíssimo. Eu sou uma formadora de opiniões, mesmo quando eu falo alguma não tem volta. Acontece mesmo. Belo poema. A Dulce falou que esse poema traz muitas verdades. A Ana Rosélia, né, falou que gostou do poema. A TT, gosto de ouvir opinião de diferentes, mas sempre faço o que acho melhor. Adoro ouvir pessoas que pensam diferente. Meu marido até fala, para que você pede opinião? Opinião se vai fazer o que quer. Não, mas vai fazer o que quer, TT, de uma maneira mais embasada, né? E se der errado, pelo menos você foi aconselhada. A Cirlei, muito bom poema, nos leva a refletir. Bom, pessoal, a pergunta agora é sim ou não, tá? Eu posso fazer o reiju? O pessoal está dizendo que sim, tá? Então, na hora do reiju, vocês vão refletir sobre o passado de vocês. Eu teria feito diferente. Eu também. Você também? Mas não tem jeito. A gente aprende mais errando do que acertando, né? Mais com os erros do que com os acertos. Então, vamos lá.